tá? Ele é um poder-dever, ou seja, não é uma faculdade da administração pública em exercê-lo ou não exercê-lo, não. Ela tem que exercê-lo, porém, dentro do poder de polícia, eu tenho o atributo da discricionariedade. Como? Se lembra quando eu falei, por exemplo, aqui ó, vamos lá, exemplo, autorização. A administração pública, eu posso colocar minha barraquinha de cachorro-quente? Eu posso botar um food truck em cima, aqui na praça, para poder comercializar esses sanduíches gourmet? A administração é obrigada a permitir que você vá lá? Não, ela está exercendo o poder de polícia, preventivo, se lembra? Agora, ela é obrigada a te deixar? Não, ela deixa se ela quiser. Então, aquilo ali tem o quê? Discricionariedade. Perfeito? Estamos juntos, sim ou não, gente? Foi? E coercibilidade? É quando ela atua de maneira coercitiva. Foi, por exemplo, ela pode te aplicar uma penalidade. Estamos juntos? E a autoexecutoriedade? É quando ela executa de pronto os seus próprios atos sem necessidade de provocar o poder judiciário. Então, quando ela chega lá e, por exemplo, apreende mercadorias. Ou seja, ela vai lá e atua de pronto. Ela autoexecuta e pronto, acabou. Entendeu, gente? Sim ou não? Perfeito? Então, olha só, discricionariedade, coercibilidade, autoexecutoriedade. Então, falou em atributo do poder de polícia, pede uma dica. Dica: discricionariedade, coercibilidade, autoexecutoriedade. Aí agora você está se perguntando, caramba, Geraldo, todo o poder de polícia, ele obrigatoriamente, ele tem que ter todos os atributos de poder de polícia? Sim ou não? Vamos lá. Uma licença tem discricionariedade? Não. Você já percebeu que nem sempre ele vai ter todos os atributos? Porque, por exemplo, uma licença é ato vinculado. Ó, a autorização, você sabe que é um ato que discricionário, que é diferente de licença, que é o quê? Um ato vinculado. Perfeito? Então, nem sempre eu vou ter, por exemplo, a discricionariedade. Perfeito? Então, esses são os atributos do poder de polícia. Cai em prova? Muito! Porque o pessoal confunde com o quê? Atributos do ato administrativo. Não se confundem. Os atributos dos atos administrativos com os atributos do poder de polícia. Embora alguns possuam nomenclatura parecida. Estamos juntos, meus amores? Sim ou não? Perfeito? Copia o que está aí no quadrinho, então, que o titio vai prosseguir, tá bom? Só tomar um golinho d'água aqui e o titio vai prosseguir. Perdão. Vamos lá. Vou apagar. Opa, é aqui. Vamos lá. Aqui eu botei um textinho aqui, ó lá. Entretanto, alguns atos do poder de polícia devem ser vinculados, que foi o exemplo aqui para vocês. Ou então, não autoexecutórios e coercitíveis. Atos preventivos, por exemplo, a cobrança de multa não paga. Eu posso autoexecutar a cobrança da multa? Não, porque eu dependo de quem? Do poder judiciário para intervir em esfera patrimonial. Então, você percebeu que nem sempre todos os atributos estarão presentes, tá? Prescrição. 5 anos contados a partir do fato, tá bom? Foi. Agora, o que eu quero que você entenda aqui, ó? Abuso de poder. Abuso de poder. Ele pode ser pelo excesso ou pode ser pelo desvio. Vamos lá. Só para você entender. Até agora, a gente viu a aplicabilidade do poder de polícia, tá? Agora, vamos lá. Quando a gente fala do uso do poder, do poder de polícia, nós vimos aqui todos os poderes sendo utilizados. Agora, o abuso de poder. O abuso de
poder. Esse abuso de poder, ele pode ser por excesso ou ele pode ser por desvio. Beleza? Então vamos lá. O abuso de poder, ele pode ser pelo excesso ou pode ser pelo desvio. Estamos juntos? Perfeito? Vamos lá. Olha só, o que eu quero que você entenda? O abuso de poder, ele pode ser pelo excesso ou pelo desvio. Como vai ser o excesso? Vamos lá, só para você entender. O excesso, eu vou ter um vício aonde? Fala para mim, no princípio da legalidade. E eu vou ter um vício no elemento competência. Tá bom? Como assim, Geraldo? Desenha para eu entender? Claro. Vamos lá. Aqui é a esfera de competência de um determinado agente. Aí suponhamos que ele esteja visando um determinado, ainda que seja fim público, tá? Vamos botar aqui, ó, fim público. Ele atua fora da competência dele. Tá vendo que ele extrapolou o limite da competência? A partir do momento que ele extrapola o limite da competência, ele atua além da competência dele, ainda que ele esteja visando os fins de natureza pública. Logo, ele teve um vício no elemento competência e no princípio da legalidade. Então, o abuso de poder na modalidade excesso se dá quando o agente, ainda que esteja querendo ou buscando o fim público, atua fora dos limites de sua competência, ferindo o princípio da legalidade e deixando viciado o elemento competência. Perfeito? Agora, Geraldo, e o desvio de poder? Tá? O abuso de poder na modalidade desvio. Como funciona? Primeira coisa, eu tenho um vício em qual princípio? No princípio da impessoalidade. Perfeito? Qual elemento eu tenho violado? O elemento finalidade. Por quê? Geraldo, desenha para mim, claro. Aqui eu tenho a esfera de competência do agente. Ele atua dentro da sua esfera de competência. Porém, com finalidade diversa do interesse público. Então, porém, com finalidade diversa do interesse público. Me dá um exemplo, Geraldo? Claro, pensa. Você, servidor federal de uma determinada... vamos lá, você é policial federal. Aí você está lotado na cidade do Rio de Janeiro. Aí, um determinado chefe da Polícia Federal não vai com a sua cara, não gosta de você, simplesmente não gosta. E aí ele pega e te remove lá para Corumbá. Ou então te remove para o Acre, te remove para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, seja lá para onde for. Ele te remove do estado do Rio de Janeiro. Aí eu te digo, ele tem competência para fazer isso? Tem! Mas ele te removeu porque ele não gosta de você, porque você não, enfim, você não compactua com os ideais políticos dele. Então a finalidade com que ele atuou ali foi diversa do interesse público, logo houve um desvio. Então houve um abuso de poder na modalidade desvio de poder,
ferindo o princípio da impessoalidade, porque ele atuou visando o interesse próprio, e ferindo o elemento finalidade do ato administrativo, porque ele não visou o interesse público. Então, abuso de poder na modalidade de excesso é quando o agente atua, ainda que visando o interesse público, porém fora da sua competência, violando o princípio da legalidade e o elemento competência. Quando ele comete um abuso de poder na modalidade desvio, é quando ele atua dentro da sua esfera de competência, porém visando finalidade diversa do interesse público, ferindo o princípio da impessoalidade e o elemento finalidade do ato administrativo. Isso é o abuso de poder. Perfeito, galera? Esse aí é o exemplo do abuso de poder. Show de bola? Por isso que esse cara aqui, ó, é o chamado desvio de finalidade. A gente até bota aqui, ó. Desvio de finalidade. Foi? É o desvio de finalidade. Perfeito, gente? Sim ou não? Show de bola? Foi? Então aperta o pause e copia aí. Tá? Copia aí. Vamos lá. Deixa o titio apagar aqui, que eu vou trazer mais uma coisinha que não está no teu material, mas é para complementar. Toda vez que você vir lá, no seu edital tem lá poderes da administração pública, e em alguns editais vem cobrando deveres da administração pública. Não é muito comum, mas eles cobram. Então, a gente coloca aqui também os deveres, tá? Quais são os deveres? Você já viu os poderes, agora eu boto aqui para você os deveres. Tá bom? Deveres da administração pública. Vamos lá. Primeiro que a gente vai trabalhar é o poder dever de agir, que o administrador público ele não pode exercer as suas prerrogativas. Então a gente bota aqui, ó, poder dever de agir. Tá? O administrador público ele não pode deixar de exercer suas prerrogativas. Então bota aqui, poder dever de agir. O administrador público não pode deixar de exercer suas prerrogativas. Foi? Ele não pode deixar de exercer suas prerrogativas. Se lembra que eu falo para você que os poderes, ele tem o poder, dever de fazer aquilo? Show de bola? Dever de eficiência. Ele tem que agir com celeridade, perfeição técnica e bom rendimento funcional. Então a gente bota aqui, ó, dever de eficiência. Bota aqui, ó. Eita, botei um V. Eficiência. Tá? Esse dever de eficiência, vou fazer diferente. Ele tem que agir com o quê? Celeridade, perfeição técnica e rendimento funcional. Então a gente bota aqui, ó. A gente bota aqui, ó. Celeridade, perfeição técnica e rendimento funcional. Foi?
Tio Geraldo, me dá um exemplo? Claro que eu dou, meu amigo. A avaliação especial de desempenho, a avaliação periódica de desempenho, visa analisar exatamente isso. Perfeito? A celeridade, perfeição técnica, que ele tem que atuar, rendimento funcional, perfeito? Tudo isso aí é o dever de eficiência. Foi? Eu também tenho o dever de probidade, é que ele tem que agir com honestidade, ele tem que agir com boa fé, visando sempre o interesse público. Então a gente bota aqui, ó, dever de probidade. Que a gente vai melhor trabalhar isso lá quando falar a lei 8429, tá bom? Então, ele tem que atuar de quê? De boa fé. Ele tem que visar atender o interesse público. Perfeito? Foi? Ó, boa fé, visando o interesse público. Ah, até esqueci de botar aqui, honestidade. Tá bom? Isso daqui, ó, são os deveres do servidor público, do agente público. Tá? Estamos juntos? E, por fim, o dever de prestar contas, porque ele decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público, inerente àqueles que administram a coisa pública. E ele alcança, inclusive, particulares que aplicam recursos públicos. Então, ó, dever prestação de contas. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma parceria público-privada, onde tem um particular utilizando recursos da administração pública, beleza, ele tem que prestar contas daquele recurso. Foi? O administrador público, ele trabalha com a res pública, com a coisa pública, ele tem que prestar conta? Ele tem que prestar conta. Beleza? Então, esses daqui são os deveres, tá bom? Então, para deixar nosso material completo, deveres da administração pública. Poder, dever de agir, dever de eficiência, dever de probidade, dever de prestar contas. Estamos juntos? Ficou completo o seu material. Para a gente finalizar, a gente trabalha o quê? Questões, ok? Vou fazer aqui 10 questõezinhas com você, bem rápido, certo, errado, algumas de ABCDE, só para a gente massificar tudo que a gente aprendeu, tá bom? Aperta o pause para copiar enquanto eu tomo um golinho d'água e a gente finaliza com as nossas questões. Tá bom? Foi? Então vamos lá. Olha só. Tem que apagar aqui primeiro. Vamos. Cadê minha canetinha aqui para passar? Eu esqueci de falar, tá? Essa prescrição aqui de 5 anos é contados a partir do fato, ou seja, é a prescrição que detém a administração de aplicar uma penalidade, tá bom? Agora, deixa eu botar uma observação aqui com vocês. Se essa infração administrativa, ela prescreve em 5 anos para a administração aplicar o poder de polícia. Agora, se essa infração administrativa também corresponder a um crime, por exemplo, se a infração administrativa também for tipificada como um crime, eu vou botar aqui, ó, corre junto com o prazo penal, tá? O prazo que o Código Penal deu para a prescrição daquele crime, daquela tipificação criminal, tá bom? Estamos juntos? Então agora a gente vai fazer o quê? As questõezinhas aí, tá? Deixa eu pegar o apagador e a gente encerra o nosso material fazendo questões. Vamos lá. Olha só. Primeira questão do CESP. Vamos lá. No que diz respeito aos poderes e deveres dos administradores públicos, julgue o item que se segue. Vamos lá. Assim como o administrador de empresa privada, o administrador público tem o poder de agir.
o que lhe faculta a escolha de agir ou não no exercício de sua função. Gente, foi a última coisa que eu botei no quadro para vocês. Isso daqui faculta dele agir ou não? Errado. Questão errada. Ó, errado. Ele não tem a faculdade de agir ou não. Pelo contrário, ele tem o dever de agir. Beleza? O fato de eu falar poder, entendeu? Não quer dizer faculdade, quer dizer o que é um poder? Dever. Foi o quê? O dever de agir, que a gente fez no último fluxograma. A questão está errado. Vamos lá. Próxima também do CESP. Vamos lá. Julgue o item subsequente acerca dos atos e poderes administrativos. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, porque caso eu tenha que mudar. A discricionariedade administrativa fundamenta-se, entre outros elementos, a incapacidade da lei de prever todas as situações possíveis e regular minuciosamente a maneira de agir do agente público diante de cada delas. Assim, confere-se ao agente a prerrogativa de eleger entre as condutas viáveis a que se apresentar mais conveniente e oportuna à luz do interesse público. Certo ou errado? Certo. Isso daí é o quê? É a própria definição de discricionariedade. Não tem como. Cara, cada hora acontece um caso diferente, um fato diferente. Não tem como a administração pública, não tem como a legislação definir minuciosamente tudo, regular tudo. Então, por isso que eu tenho a discricionariedade, igual a gente trabalhou aqui. Isso daqui é certo, tá bom? 3. Com relação aos ministérios e os poderes e deveres do administrador público, julgue os itens subsequentes. Para o administrador público, a ação é um dever, não sendo possível a renúncia de seus poderes administrativos. Óbvio, porque, gente, é irrenunciável, beleza? A gente sabe que é irrenunciável, tá? Ele tem o poder, dever de agir, é irrenunciável, ele não pode renunciar aos seus poderes, às suas prerrogativas, tá bom? Então, vamos lá, aqui ó, gabarito certo, tá? Vem, vamos fazer a questão 4 agora. Olha só. Determinado servidor público efetivo do setor de recursos humanos de um tribunal regional eleitoral, no âmbito de sua atuação e amparado por lei, proferiu, entre duas opções cabíveis, decisão a respeito de determinado caso concreto. Após o decurso de todos os prazos legais para o recurso, esse servidor determinou o imediato cumprimento da referida decisão, não havendo outro posicionamento a ser adotado. Nessa situação, o primeiro e o segundo ato do agente resultaram, respectivamente, do exercício dos poderes. Fala para mim. O primeiro ele teve margem de escolha e o segundo ele não teve margem de escolha. Qual é o gabarito? Margem de escolha, o primeiro é discricionário. Elimino. Gabarito é o quê? Opa, discricionário e disciplinar. Gabarito letra B. Não tem como errar. Moleza isso daí, não é? Vamos lá. Vamos para o próximo. Vem comigo. O poder hierárquico confere aos agentes superiores o poder para avocar e delegar competências. Certo. Para avocar, obrigatoriamente tem que ter hierárquico. Mas eu posso também ter hierárquico na delegação? Posso. Sempre vai ter? Não, mas eu tenho. Tenho, acabou. Certo. Gabarito certo. Vamos lá. 6. 2017, a questão é essa. No que se refere aos poderes administrativos, aos atos administrativos e ao controle da administração, julgue. Vamos lá. A avocação se verifica quando o superior chama para si a competência de um órgão ou agente público que lhe seja subordinado. Esse movimento, que é excepcional e temporário, decorre do poder administrativo hierárquico. Cara, o que eu falei de hierarquia para vocês? Quando eu trago para mim competência de um subordinado, a avocação. Tenho que ter poder hierárquico obrigatoriamente. Gabarito letra certa. Ou gabarito letra certa. Gabarito certo. Foi, trabalhamos isso em sala de aula, tá? Vamos lá. 7. A respeito dos poderes da administração, julgue. Vamos lá. A prerrogativa da administração de impor sanções a seus servidores, independentemente de decisão judicial, decorre imediatamente do poder disciplinar, imediatamente do poder hierárquico. Cara, essa questão foi muito bem formulada. Porque se eu vou aplicar
penalidade, poder disciplinar. É o que eu estou fazendo agora. Mas se eu aplico penalidade a um servidor meu, se eu aplico uma penalidade no âmbito interno da administração pública, de cara eu tenho poder disciplinar, sim. Mas eu também não tenho poder hierárquico? Tenho, porque é o superior que vai aplicar a penalidade. Então, de forma imediata, eu tenho poder disciplinar. E de forma imediata, eu tenho poder hierárquico. Gabarito é o quê? Certo ou errado? Pô, não tem como você errar essa questão. De boa, certo? Foi? Vamos lá. Ah, não. Deixa eu fazer aqui a 8. Vamos lá. Vamos lá. É para certo ou errado também. A prerrogativa da administração de impor sanções a seus servidores, independentemente de decisão judicial, decorre imediatamente do poder disciplinar, imediatamente do poder hierárquico. É a mesma questão. Eu repeti a questão? Ah, não. Uma é do TCE do Paraná. É isso aí mesmo. Eu repeti a questão. Tá certo, tá, gente? Acabei de fazer a mesma questão. Vamos lá. 9. Julgue o item. Vamos lá. Vamos julgar o item 9 aqui. Os atos decorrentes do poder regulamentar têm natureza originária e visam o preenchimento de lacunas legais e a complementação da lei. Errado, gente, tá? Isso daí tá errado. Por quê? Os atos do poder regulamentar, ele tem natureza originária? Não. Ele tem natureza o quê? Ele é um ato secundário, tá? Originário é quem? A lei. E ele não vai preencher a lacuna legal, ele vai dar bem e fiel cumprimento à lei. Estamos juntos? Foi? Vamos embora. Questão 10. Acerca dos servidores públicos dos poderes da administração, julgue os itens. Situação hipotética. O proprietário de determinado restaurante recebeu notificação na qual constava a determinação de que a obra que havia sido irregularmente realizada na calçada do referido estabelecimento para a colocação de mesas teria de ser demolida. Assertiva. Nesse caso, decorrendo o prazo sem cumprimento da ordem, a administração poderá promover a demolição sob o manto da autoexecutoriedade dos atos administrativos do poder de polícia. Certo ou errado? Gente, certíssimo. Você lembra quando eu falei de atributo do poder de polícia? Que ela tem a prerrogativa de auto-aplicar as suas disposições, independentemente de provocar o judiciário? Ela ainda foi boa, ela falou, notifico que está errado e te dou prazo. Se não tirar, eu vou demolir. Não tirou, ela foi lá e demoliu. Perfeito. A autoexecutoriedade do poder de polícia. Estamos juntos? Foi? Essa daí foi mole, hein? Só é grande, né? Só é trabalhoso na hora da prova você ler uma questão desse tamanho, mas são questões de prova que eu trouxe aqui para vocês. Tá bom? Vamos lá. 11. Tendo como referência as normas de direito administrativo, julgue. Vamos lá. A interdição de restaurantes por autoridade administrativa de vigilância sanitária constitui exemplo de manifestação do exercício do poder de polícia. Foi o exemplo que eu dei na hora da aula para vocês. Tá? Lembrando, eu estou colocando algumas questões CESP aqui, de certo e errado, mas isso aqui são cobrados exatamente dessa forma em todas as provas de todas as bancas. Tá bom? Gabarito? Certo, foi exatamente o que a gente trabalhou em sala de aula. Se eu vou interditar, é o quê? Poder de polícia. Agora, é preventivo ou é repressivo? É repressivo, porque alguma coisa aconteceu de errado, tá? Vamos lá. Em alguns estados e municípios brasileiros foi instituída a restrição periódica de trânsito de veículos automotores, popularmente conhecida como rodízio. É o que você já viu lá em São Paulo, pelo número da placa, que pode ou não rodar veículo naquele determinado dia? Tendo como referência os poderes da administração pública, julgue o item. O rodízio de automóveis estabelecido pela administração pública configura exercício do poder de polícia. Galera, moleza. Ela não pode condicionar e restringir o uso de bens, a utilização de bens. Isso é mole, poder de polícia. Beleza, galera? Então, aqui, botei o gabarito aqui no final para vocês. Então, a gente encerra o nosso tópico de poderes nesse segundo bloco e eu agradeço a sua presença até o final. Acredite, nós aqui do LAC Concurso, eu, professor Geraldo Neto, estamos
assim, comprometidos com o seu sucesso. E esse módulo, ele é voltado para que você venha gabaritar todas as provas de concurso. Eu agradeço a sua presença até o final. Eu sei que a luta é difícil, é árdua, mas não pense em desistir. Só não consegue quem não desiste. O sofrimento, ele é passageiro, mas a derrota, ele é para sempre. Então, olha só, me olha no olho, sente essa energia aí, ó. Você vai ser aprovado no concurso público, eu tenho certeza, tá bom? Se você gostou dessa aula, clica lá, curte, gostei e participe aí, manda aí a sua mensagem. Teve dúvida, manda para mim, me ache lá nas redes sociais, lá no Facebook, lá como Geraldo Neto. No Instagram, @Prof. Geraldo Neto, e eu tenho certeza que eu vou responder todas as suas perguntas aí, tá bom? Eu agradeço, que a paz do Senhor esteja aí dentro do seu coraçãozinho, que você consiga alcançar todos os seus objetivos. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.